Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos nessa sintonia de amizade fraterna para fazermos a reflexão desta semana. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Que bom que você decidiu ficar com a gente hoje. Nós vamos iniciar um novo capítulo. É o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o nosso tema, pagar o mal com o bem. Itens 1 e 2. Pagar o mal com o bem não é fácil, mas necessário. Então vamos nos preparando, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso Divino Mestre, nos colocando em sintonia com os nossos amigos espirituais, que os mensageiros do Cristo possam visitar os nossos lares, trazendo para nós a assistência que necessitamos, o bom ânimo, a renovação das energias, para que tenhamos uma semana abençoada. Assim sendo, vamos fazer as nossas vibrações para o nosso planeta Terra, para que haja paz entre as nações, para que o amparo chegue a todos os enfermos do corpo e da alma, para que a providência divina socorra os nossos irmãos que estão vivendo grandes provações, aqueles que estão nas áreas de conflito, que todos os espíritos sofredores sejam iluminados e se convertam ao amor do Pai. Peçamos também por todas as famílias, para que haja muita paz e boa convivência. Assim sendo, vamos orar pelas suas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que a nossa reflexão possa nos trazer muita paz e muito discernimento. Que assim seja. Bem, este capítulo, Amai os vossos inimigos, ele nos mostra a necessidade de retribuir o mal com o bem, perdoar as ofensas e superar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Fala também dos nossos inimigos espirituais e que não devemos jamais nos vingar. Então, hoje, nosso tema é pagar o mal com o bem. Vamos, então, para o item número 1. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo,
amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes, senão o que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem assim os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 20, 43 a 47. Então, que quando Jesus fala assim, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Essa é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É a lei mosaica. Mas Jesus fala, mas eu vos digo, ou seja, a partir daqui, Jesus muda esta lei. O que Jesus nos propõe é uma verdadeira revolução moral. Daqui para frente, nós devemos amar os nossos inimigos e fazer bem àqueles que nos odeiam e orar por eles. Os gentios são aqueles que não pertenciam à fé judaica. Os fariseus e os escribas, os fariseus pertenciam a uma seita judaica, os escribas, eles escreviam e explicavam as leis, e os publicanos aqui citados são os cobradores de impostos. Então, até eles também tratavam bem aqueles que gostavam deles, os seus familiares, né? Os seus amigos. E que mérito isso pode ter? O difícil mesmo é nós pagarmos o mal com o bem. E é essa a proposta do Cristo para nós. Jesus é o nosso modelo. Ele veio nos ensinar como agir. Toda a vida de Jesus nos fala da nossa relação com a gente mesmo, com Deus e com o próximo. Deus é um Pai de amor. Toda a vivência do Mestre na Terra nos fala sobre isso, como devemos agir. E aqui Jesus faz essa revolução moral, que é amar os nossos inimigos. Nós precisamos observar que o nosso desafio é seguir esta nova lei, para que assim possamos progredir, evoluir espiritualmente. Quando nós somos agredidos ou ofendidos pelo próximo, nós temos que entender que a pessoa que nos ofendeu, o nosso desafeto, ele está no momento dele, no momento evolutivo dele. Ele está, sim, errando, ele está falhando, mas é o entendimento dele. Nós que já estamos no esforço de progredirmos, já temos uma outra visão.
sabemos que o irmão está nessa condição, muitas vezes de grande desequilíbrio, de uma sintonia ruim. Então é preciso que nós abracemos a causa do Cristo, fazendo esse esforço. Sabemos que é difícil para nós, mas é necessário. Então Jesus nos convida a esse desafio, porque é muito fácil para nós amarmos os nossos amigos, os nossos familiares, né? Eu não tenho que amar os meus desafetos da mesma maneira como eu amo os meus filhos, o meu marido, porque sabemos que isso não é verdadeiro, não é? Não tem condições. Mas o fato de eu não querer me vingar, de eu devolver o mal com o bem, tratar o seu desafeto com educação, sem se alterar, já é um grande mérito, já é o primeiro passo para que nós tenhamos a paz de espírito, a paz de consciência e, principalmente, mantermos o equilíbrio e a sintonia com Jesus e com os bons espíritos. Assim, nós vamos atrair a simpatia do nosso anjo da guarda, dos nossos amigos espirituais. Depois tem um comentário, eu vou ler, é o item 3, gente. Se o amor do próximo é o espírito da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, eu não posso ficar com meu orgulho ferido. Eu tenho que fazer um esforço para perdoar esse irmão. E a gente perdoa como? Primeiro, fazendo uma prece e com determinação. A gente para de ficar remoendo aquela cena infeliz que nos machucou, né? Então, é preciso que façamos esse esforço. Então, Jesus, ele não entendia que se deve ter pelo inimigo, pelo desafeto, a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo, porque a ternura pressupõe confiança e nós não podemos ter confiança numa pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, que fez algum mal para nós. A confiança está perdida, né? E também porque esse sentimento resulta em uma lei da física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. E a boa notícia é que o pensamento bom envolve-nos em um eflúvio agradável. Daí a sensação, né? A diferença que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Por último, amar os inimigos não é por ter por eles uma afeição que não é natural. Seria falso de nossa parte, uma vez que o contato de um inimigo faz o coração bater de maneira totalmente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança. É o esforço do perdão. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram e não opor nenhum obstáculo
a reconciliação, é a gente não se fazer de difícil, é desejar-lhes o bem em vez do mal, é alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que o atinge, né? Então a pessoa fez mal para a gente e de repente ela ainda conseguiu, sei lá, o emprego dos sonhos, ou vai fazer a viagem dos sonhos. Então a gente tem que desejar que ele seja muito feliz e não ficar rogando praga, desejando que tudo dê errado e por aí vai. É estender-lhes a mão prestativa no caso de necessidade. Então, essa pessoa que nos fez mal, se ela vier pedir um favor, eu vou me dispor a ajudá-la, porque é isso que Cristo fez e Jesus é a nossa referência. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicar o nosso desafeto. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Todo aquele que assim fizer cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Que assim seja. E podemos também refletir, por que devemos ser bons? Né? Qual que é o incentivo que nós temos para sermos bons em um mundo como o nosso, aqui no século XXI, onde se valoriza tanto o individualismo e a competição? Bom, em primeiro lugar, todos nós somos trabalhadores da senda do Senhor e devemos nos esforçar para fazermos a nossa parte, para que o mundo vá se tornando um mundo mais justo e humano. E é preciso ter coragem. Ser bom não é ser fraco. É preciso ter coragem para agir com empatia nesse mundo onde é tão valorizado o individualismo. As boas ações que nós praticamos não beneficia somente os outros, mas nos traz uma profunda paz e satisfação. A alegria de ajudar alguém, de ser gentil, de fazer a diferença na vida de outra pessoa é uma recompensa muito gratificante. E fora que essa atitude de bondade pode inspirar outras pessoas a entrarem nesta mesma sintonia, transformando a nossa comunidade, os ambientes pelos quais nós frequentamos. É um efeito dominó, né? Para que haja uma mudança social. E assim também nós nos tornamos uma pessoa mais acessível, mais capaz de construir laços de afeto e respeito mútuo. Eu lembrei de uma passagem do Evangelho de Mateus, né? Mateus capítulo 12, versículos de 14 a 21. Para nós, então, finalizarmos a nossa reflexão desta semana. Diz assim: naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo,
eu escolhi o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Então, Jesus aqui sofre a perseguição dos fariseus, mas não grita com eles, não entra em conflito com eles. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito, o que é certo, o que é bom, o amor. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Jesus aqui, nessa passagem, nos ensina a pagar o mal com o bem. Diante disso, podemos pensar na nossa vida, nos nossos desafetos, nas pessoas que são difíceis para nós, que muitas vezes nós agredimos por palavras, gestos e até por ações. Mas isso não é cristão. O cristão, o espírita, deve pagar o mal com o bem, que na nossa vida, no campo da nossa vida, possamos plantar apenas as sementes do bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus abençoe você e a sua família. Um abraço de muita paz.